Salve pessoal! A gente está hoje aqui com um assunto muito interessante. Eu, Camila e Bárbara Saldanha. Salve, salve! Contemplando hoje aqui nossa conversa racional. Temos um conteúdo muito interessante do livro 231 na página 78, 79, 80 e 81. Mas cada máquina com seu grande período de desenvolvimento. Todos têm essas três máquinas dentro da cabeça e cada máquina com o seu período imenso para o seu desenvolvimento. Para ver que o raciocínio não podia funcionar na fase do pensamento, porque o raciocínio é de outra fase, é da fase racional e não do pensamento. Para ver como o pensamento sempre foi confuso e sempre fazendo confusões. Por quê? Porque todos que pensam, todo pensador, sempre viveu sem se conhecer. E por não se conhecer é que todos os pensadores sempre foram confusos. E por isso, onde estão os pensadores, estão as confusões, porque todos os pensadores sempre foram confusos. Então, não estão vendo que a máquina da imaginação foi uma, a máquina do pensamento outra e a máquina do raciocínio outra? Onde estão os pensadores, por serem confusos, vivem uns contra os outros. E por isso, em todo o universo, o brigueiro é grande, vivendo uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Por quê? Porque por serem confusos. Onde estão os pensadores, estão as confusões. Por que das confusões? Porque todos pensam diferente uns dos outros. E o porquê das brigas? Porque cada qual tem o seu idealismo. E os ideais de uns contra os outros, e daí os choques de uns contra os outros. Por todos terem ideias diferentes uns dos outros. E por isso, onde estão os pensadores, estão as confusões. Está o brigueiro, de viverem uns contra os outros por os seus ideais, as suas ideias serem diferentes. Cada qual com o seu idealismo, daí as confusões, as brigas, as guerras e o desentendimento, como atualmente todos desentendidos. Por quê? Porque a fase do pensamento terminou. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio físico, moral e financeiro, por todos ficarem desequilibrados. O desequilíbrio causou o desrespeito, por todos não quererem respeitar mais nada, mais ninguém. Causou a violência. A violência gera violência. Causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram essa mortandade que está se passando no universo. Esse mesmo desequilíbrio causou a falência moral, física e financeira. A falência moral, física e financeira causou a liquidação moral, física e financeira, para ver que não há efeito sem causa. Quer complementar alguma coisa? Quer falar alguma coisa daí, Bá? O que eu entendo sobre isso é a questão da nossa fase que mudou, né? Que a fase do pensamento chegou ao seu fim e agora estamos entrando na fase racional. Por isso que deu início a esse desequilíbrio todo, em que as pessoas elas não concordam umas com as outras, não tem aquela delicadeza de tentar entender a humildade, já são pessoas que estão assim em um grau tão excessivo de estresse, de falta de paciência, não tem aquele jeitinho de tentar entender por que o outro está passando por aquilo, já vivem em modo de defesa, de autodefesa, né? De ataque. E a causa para isso tudo, esse desequilíbrio, essas coisas todas que acontecem de maneira em que está em uma desordem, né? Uma coisa assim que
Coisa que está daquele jeito assim, que é um Deus nos acuda, é a mudança de fase e não estarmos no nosso local verdadeiro, né? Estarmos fora do nosso local de origem. E vem trazendo isso, né? Esse desequilíbrio, tanto moral, financeiro, desequilíbrio espiritual. E as provas vêm vindo, né? A Mãe Natureza, ela coloca aí na mente de todo mundo, nos olhos de todos, que nada aqui está correto. Que as coisas, elas estão fora do seu natural. Porque senão não aconteceriam essas monstruosidades, esse desentendimento de irmãos para irmãos, violência, dentre outras coisas que acontecem. Então, todos os dias que nós acordamos, não existe um jornal que não passe uma tragédia, uma coisa, um desentendimento, uma briga, que seja uma coisa assim, das menores às maiores. Está aí nos olhos de todos. E desde 1935 que a fase ela mudou. Então o pensamento, ele está o que? Seco. A fase do pensamento não rege mais. Então de agora para frente, as coisas vão ser mostradas da maneira que ela realmente é, do que elas realmente são. Então, mais prova e comprovação do que essa, não tem. Tá tudo fora do seu eixo. Então vem o quê? O livro Universo em Desencanto mostrar aquilo que realmente é, de uma forma natural, de uma forma com uma linguagem abrangente para todas as pessoas poderem entender, com as suas palavras humildes e que vão atingir assim, o seu interior de uma maneira que você não vai ter dúvida. Você vai ser respondido em todas as suas dúvidas, tranquilamente, naturalmente, para entender o porquê de todo esse sofrimento, de todo esse desequilíbrio, por conta de um pensar de uma maneira, o outro pensar de outra maneira e nunca chegar na concordância. Era isso que eu queria falar também. Porque no pensamento, como cada pessoa tem a sua forma de pensar, que ele chama de idealismo, cada um tem o seu ideal, o seu idealismo, não se consegue, na maioria das vezes, chegar a um consenso nas coisas, o que provoca as discussões. E como os seres humanos estão imersos nessa energia elétrica e magnética, que é uma energia deformada, acaba que ninguém tem paciência com ninguém, acaba que existem as vaidades. Então, um quer ser melhor do que o outro, sempre. É incrível isso, né? Então, que é o que a energia racional vai sempre limpando cada vez mais, esses defeitos, essas coisas que as pessoas gostariam que não existisse, mas elas não sabem como fazer para que isso acabe. Então, o pensamento, por ser deformado, por ser a energia elétrica e magnética, né, pensamento e imaginação, cada um tem o seu idealismo. Enquanto que a energia racional, ela é uma só, ela não é dividida, ela é uma só. Então, o que um racional raciocina, o que um racional sabe, os demais também sabem e também raciocinam. Então, há a concórdia, há a possibilidade de haver a concórdia. E como é uma energia divina, uma energia pura, limpa e perfeita, não vai ter esses defeitos desgastantes. Vamos lá. Posso continuar? Então, vamos lá. Vamos. O enfraquecimento do pensamento, o pensamento começou a variar. E nessa variação do pensamento, encontraram o átomo. Para quê? Para a destruição dos pensadores. Hoje, todos que já passaram a se conhecer reconhecem tudo isso. Mas os que estão vivendo sem se conhecer não reconhecem, porque ainda estão pensando. E quanto mais pensarem,
mais confusos ficam e mais confusões fazem. Por isso, todo pensador é confuso. Enxerga as coisas diferente dos que já passaram a se conhecer, porque estão envolvidos por ideologias do pensamento, por ideologias criadas pelo pensamento. E onde há ideias criadas pelo pensamento, a confusão está aí. E por isso, todos que passaram a se conhecer, veem as coisas pelo lado certo. E os que ainda estão pensando, veem as coisas pelo lado da ciência artificial. E o artifício é muito diferente do natural. Vou fazer uma pausinha para a gente comentar, né? Sobre isso. Quer começar a comentar? Então, que a gente absorve desse trecho é que o pensamento, porque assim, as pessoas pensam e elas não sabem por que elas pensam. Aí elas ficam achando que o pensamento é delas e achando que o pensamento é uma coisa boa. A gente sabe que o pensamento, ele não é amigo nosso, não é amigo do ser humano, porque se for acontecer uma coisa com a pessoa, o pensamento não avisa. Então, as pessoas que pensam, elas ainda não se conhecem, por isso elas acham que o pensamento é uma coisa boa. Só que o pensamento, ele é daqui de baixo, da galáxia térrea. Ele é antinatural, ele é artificial. Porque foi feito por essas duas energias que se formaram da deformação da energia racional. Então o pensamento não é bom. Ele é do artifício. Então, continuando aqui. O natural é racional, é razão, é perfeição. E o artifício é imperfeição. Imperfeição esta cheia de defeitos. E por serem cheios de defeitos, é que são sofredores e acabam sendo destruídos pelo sofrimento. E muitos, por viver sem se conhecer, querem comparar o artifício com o natural. O natural é racional, é razão positiva, por ser racional. E o artifício é a parte negativa. E por ser negativa, é a causa de tudo terminar em nada. A parte negativa termina em nada e a parte positiva, racional, termina em tudo. A parte artificial é a parte negativa. E por isso mantém os mistérios, enigmas, fenômenos físicos, finitos e transfinitos. E não sai disso. Por quê? Por todos os pensadores estarem vivendo sem se conhecer, vivendo todos desconhecidos de si mesmo. E por assim viver, mantém o sofrimento de si mesmo, por todos os pensadores estarem vivendo sem se conhecer. E todos os pensadores, muitos, se julgam grandes sábios, nem vendo que onde existe sofrimento e tormentos, não existe sabedoria. O sofrimento prova e comprova que todos os pensadores não sabem nada. Se soubessem, não seriam sofredores imortais. É verdade. Pode falar. Assim, complementando lá a parte da questão do pensamento, né? São 3 milênios, né? Primeiro milênio foi regido pela imaginação, segundo pelo pensamento, e agora estamos no milênio que é regido pelo raciocínio, né? O desenvolvimento do raciocínio. O pensamento, ele acabou, vamos dizer assim, tem um tempinho, né? Mas acabou de sair da sua regência para a regência de outra fase, que é a fase racional. E aí, por ser assim, ainda tem muita influência do pensamento, né? Porque você pode se perguntar, mas se passa de um para o outro, por que ainda não está tudo racional, raciocinando? Por quê? Porque aí que entra a gente estudando, buscando saber, buscando desenvolver o raciocínio através da leitura, aprendendo, né, cada dia mais, porque é uma transição, não é simplesmente passar de um para o outro, né? É uma transição, leva um tempo e leva amadurecimento, né, entendimento sobre o que é, para poder ter aquela força e embasamento para você viver sobre o que é racional, né? A influência do pensamento
ainda está aí. Para quem está estudando, né, já consegue identificar o que é um pensamento, o que é racional, né, consegue fazer uma filtragem. Mas quem ainda não está sobre essa energia. E por essa energia não ter mais validade, fica oscilando. Na mesma hora que se passam coisas boas na cabeça, passam coisas ruins também. E fica nesse troca, né? Tem que desenvolver o raciocínio para você aprender a filtrar de maneira natural e tranquilamente. Vai ser mostrado para você, assim, de uma maneira bem tranquila, sem obrigação, assim, sem te forçar a nada. Uma coisa bem tranquila, bem natural. Acho que você vai parar e vai falar assim, não, mas isso daqui é do pensamento, isso aqui não é meu. Isso aqui não é o que diz o que é bom para mim, o que é racional. Aí você aprendendo a filtrar isso, a vida automaticamente muda. E essas coisas que afetam, que magoam, que machucam, que causam brigas, que causam intranquilidade, isso automaticamente vai sendo mudado em você de uma forma bem tranquila. Tanto que você vai parar para ver o que era antes. Às vezes você nem percebia que essas coisas aconteciam, por conta que você vai sendo levado pelo que a sua cabeça diz para você. Aí quando você aprende a filtrar, você aprende a viver melhor, de uma maneira que você pode ver mais além e evitar que certas coisas tragam consequências ruins para você. Sim, verdade. Então, como o raciocínio, a energia racional entrou no planeta, a fase da energia racional, em 1935, está acontecendo essa transição. E em toda transição tem esses percalços todos.